Olá, seja muito bem-vinda à nossa lição 10 do livro As 16 Leis do Sucesso. Lição 10, desenvolvendo uma personalidade agradável. Só lembrando, nós não estamos lendo o capítulo todo, é basicamente um resumo, as partes principais de cada capítulo. Lição 10, desenvolva uma personalidade agradável. A lei. Você não pode obter sucesso duradouro sendo arrogante, prepotente, desleal, ganancioso, invejoso e egocêntrico. Você precisa ter uma personalidade agradável baseada em amor, empatia, bondade, integridade e honestidade. Somente assim as portas do mundo se abrirão para você. Chaves do sucesso. Somos poderosos centros de energia. Essa energia se manifesta tanto por meio de fontes visíveis quanto invisíveis. Quando nos aproximamos de uma pessoa, mesmo que não tenhamos articulado uma única palavra, podemos sentir a influência da sua energia. As pessoas se aproximam ou se afastam de nós baseadas nessa energia. Se a energia dela se identificar com a nossa, ela se aproxima. Se não houver identificação, ela se afasta. É por isso que se diz que somos a média das 5 pessoas com as quais passamos a maior parte do nosso tempo. Se quiser ter pessoas com uma personalidade agradável ao seu lado, primeiro precisa desenvolver essa personalidade em você. Uma personalidade agradável é a base sobre a qual devemos construir o nosso sucesso. Fazendo isso de maneira inteligente, encontraremos facilidade para remover qualquer obstáculo que se imponha ao longo do caminho. A aplicação prática dessa lei, por si só, tem criado os grandes políticos, vendedores, comerciantes, empresários e empreendedores no mundo inteiro. Ela tem transformado pessoas comuns em grandes líderes da noite para o dia. Nessa lição, você compreenderá o que é uma personalidade agradável e como desenvolvê-la em si próprio e nos membros da sua equipe. De posse dessa compreensão, você poderá dominar facilmente qualquer circunstância ou obstáculo que encontrar no seu caminho. Querer é poder. 1. Iremos obter tudo o que quisermos quando auxiliarmos um número suficiente de pessoas a obterem tudo aquilo que elas querem. Existe um jeito de desenvolver sua personalidade de tal forma que ela se torne extremamente agradável e atraente. E ele é muito simples. Basta assumir um interesse honesto e profundo pelas outras pessoas. Ser empático não é o mesmo que ser simpático. A simpatia é resultado da nossa personalidade, ela acontece no nível das aparências e por isso pode ser fingida. A empatia acontece em um nível mais profundo, no nível da compreensão. Para ser empático, você precisa compreender o outro. Todos temos uma necessidade genuína de sermos compreendidos, admirados, respeitados, valorizados, de recebermos incentivos e sermos amados. Gostamos daqueles que têm o tato de nos ouvir com respeito, que nos dão atenção e mostram interesse pelos assuntos que habitam o nosso coração. Quando esse desejo é satisfeito, inclinamo-nos com satisfação sobre o mundo que habita o coração do outro. Entenda, existe apenas um meio de desenvolver uma personalidade agradável e esse meio é interessar-se profunda e verdadeiramente por aquilo que habita o coração dos outros. Então, se deseja alcançar prestígio, sucesso e riqueza, a partir de hoje você precisa se esforçar para entender as necessidades, preocupações e convicções das outras pessoas e fazê-lo sem julgar, rotular ou criticar. Compreenda, antes de obter a atenção da outra pessoa, você precisa ouvi-la, interessar-se honestamente pelo que ela é e pelo que ela está sentindo. Repito, precisamos primeiro nos esforçar para compreender, para somente então sermos compreendidos. Podemos obter tudo o que quisermos da vida desde que auxiliemos um número suficiente de pessoas à nossa volta a obter aquilo que elas querem. O melhor conselho não vale muito se for aplicado no problema errado. 2. Congratule-se quando enxergar menos os defeitos alheios e mais os seus, pois isso significa que você está na companhia de pessoas grandiosas. Nossa personalidade é a soma total das características e aparências que nos distinguem dos demais. As roupas que usamos, o corte de cabelo, a expressão do rosto, o tom da voz e a forma como pensamos.
Existem, então, duas características gerais que compõem nossa personalidade: a visível e a invisível. Como já ficou claro nas lições anteriores, a parte mais importante é a invisível, composta por aquilo que pensamos. A parte visível é a forma como nos comportamos, as roupas que vestimos, o corte do cabelo, a postura do corpo, a expressão do rosto e do olhar. E é por meio dela que expressamos a parte invisível. Vale chamar a atenção para a vitalidade e a postura do corpo, denominadas magnetismo pessoal. Elas são expressas pela forma como caminhamos ou cumprimentamos a outra pessoa, pelo nosso aperto de mão, nosso olhar e nossos modos. A chave, então, é observar todos os aspectos, mas principalmente a nossa energia, porque ela atrairá pessoas e coisas até nós que tendem a reforçar cada vez mais as nossas características. 3. Há grande poder de persuasão na pessoa que possui um caráter positivo. Não ignore ou subestime as palavras íntegra e honesta. A adulação barata e intencional jamais substituirá o interesse genuíno, íntegro e sincero. O fator essencial em uma personalidade agradável é o caráter. Ninguém consegue alcançar o sucesso e a felicidade duradoura sem que sua personalidade esteja fundada sobre um caráter sólido e positivo. Lembre-se, o caráter sempre acaba contagiando todo o resto. A lei da personalidade atraente está fundamentada sobre uma psicologia mais profunda, a de estudar e analisar as outras pessoas, tendo respeito e compreensão sobre sua individualidade, colocando suas necessidades e desejos no mesmo nível dos nossos, sem perder ou abrir mão de quem somos. 4. Pessoas que vivem de queixas e lamentos não conseguem ter uma personalidade agradável. Em geral, temos um desejo forte de nos impor sobre os sentimentos e problemas dos outros. Quando alguém nos fala sobre um problema, temos o hábito de interrompê-lo ainda na primeira frase e lhe dizer o que ele deve fazer. Tentamos resolver tudo com nossas próprias experiências, com conselhos e orientações práticas baseados em nosso próprio conhecimento. E nos esquecemos de ouvir, de tentar compreender o outro, de ver o problema da outra pessoa do ponto de vista dela. Queremos falar aquilo que pensamos e frequentemente interrompemos a outra pessoa já na primeira frase. E quando escutamos, não ouvimos, mas avaliamos, investigamos, associamos, interpretamos e aconselhamos. Ou seja, quando não falamos, estamos nos preparando para dar uma resposta pensando no que dizer. Nesse processo, não temos tempo de olhar para dentro da outra pessoa, tentar ver as coisas como ela vê, tentar compreender suas convicções e seus pontos de vista, colocar-se na posição dela. E o que é ainda mais importante, compreender o que ela verdadeiramente sente para além das palavras e quais as verdadeiras razões que provocam esse sentimento. Isso é empatia. Qualquer grupo de mente mestra, seja ele feito de membros da família, empresa, comunidade ou qualquer organização, é composto de pessoas que são diferentes umas das outras. Se estou com um problema, quero ter certeza de que, ao me abrir para você, não serei humilhado ou retaliado por isso. Quero ter certeza de que, ao expor a minha vulnerabilidade, não serei visto como fraco e dispensável. E para isso, é preciso compreensão mútua. Há 3 virtudes que precisamos aprender antes de nos tornarmos bons ouvintes. 1. Ouvir com respeito e integridade. 2. Somente interferir na conversa com o intuito de buscar compreender o outro perfeitamente. 3. Estar alerta ao sentimento que está por detrás das palavras. A primeira coisa que você precisa fazer, porém, é realmente ouvir, colocar seu coração na conversa. Uma mente mestra só pode ser produzida no nível da compreensão. 5. A arte de ser agradável. Essa simples característica é a base de todas as transações coroadas de êxito. Ouvir empaticamente é um hábito.
Para desenvolvê-lo, você precisa de desejo, conhecimento e habilidade. Você precisa se esquecer de si mesmo, esquecer-se do que sabe e, com o coração vazio, simplesmente ouvir o outro, tentando o tempo todo entender com neutralidade o que ele está dizendo. Ouça com integridade. Você não consegue ouvir quando está falando, pensando ou se preparando mentalmente para dizer algo. Quando estiver conversando com alguém, transforme essa pessoa no centro do seu universo. Ela deve ser a única coisa que lhe interessa naquele momento. Não interrompa. Quando a outra pessoa fala, ela está querendo lhe dizer o que ela sente. Simples assim. Repetindo, tudo o que ela quer é que você compreenda o que ela está sentindo e não necessariamente o que ela está falando. Por mais estranho que isso pareça, raras vezes ela quer que você solucione o problema dela. Quase nunca, de fato, quer um conselho. Então, calma. Não se apresse em opinar, aconselhar ou orientar. Mesmo que ela queira a sua ajuda para ajudá-la ou orientá-la, antes tenha certeza absoluta de que sabe qual é o problema que ela enfrenta, quais são as causas do seu sentimento. Entenda. O melhor conselho do mundo não vale nada se for aplicado no problema errado. Não conclua a frase de outra pessoa e não diga coisas como exatamente ou eu sei como é. Você dificilmente compreenderá a outra pessoa se ficar interagindo na superfície, no nível das palavras. Não se force a concordar. Ouvir e compreender a outra pessoa não significa necessariamente concordar com ela, mas sim enxergar com o olho da mente pelo mesmo ângulo que a outra pessoa vê a situação. É ficar do lado dela, é tentar sentir o que ela sente, só isso. Não use palavras sim, aham e pois é. Ao fazer isso, não está ouvindo empaticamente. Você está, na realidade, interpretando. Não se distraia. Escute. Atente-se não apenas ao que a outra pessoa diz, mas sutilmente observe as expressões do seu corpo, dos seus olhos, dos seus gestos. Mais de 80% da comunicação entre duas pessoas não é verbal. Pergunte. Não suponha. Não deduza. Não pense que você está entendendo. Se tiver dúvidas, pergunte, investigue. As coisas não têm o mesmo significado para todos. Não procure entender os problemas da outra pessoa pelo filtro mental com que você vê os seus problemas pessoais. E não tente impressionar. Permita que a outra pessoa revele para você o melhor que há dentro dela. Essa é a melhor impressão que você pode causar a alguém. Faça isso. Seja um modelo de atitude positiva. Evite reclamações, críticas, comparações, competição ou discussões sobre qualquer assunto. Evite o confronto com pessoas, caluniando-as, expondo-as, fazendo comentários desagradáveis ou mesmo as desafiando em discussões inúteis. Ao mesmo tempo, não reclame, não critique e não lamente. A melhor estratégia para impressionar o outro é procurar não causar impressão alguma. Aplicações práticas da lição 10. Desenvolva uma personalidade agradável. Observe os hábitos das pessoas que você mais admira. Descubra suas qualidades positivas, seus pontos fortes e adote-os para si. 2. Desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção, tanto na conversa habitual como em reuniões públicas. Quando falar de outras pessoas, refira-se a elas sempre com integridade, honestidade e, quando adequado, elogie com sinceridade. 3. Vista-se apropriadamente, levando em conta a ocasião, o tipo físico e a posição que você ocupa. Desenvolva a arte de apertar a mão, expressando um sentimento caloroso e entusiasmado. Atraia para si as pessoas, deixando-se de ser atraído por elas. Que a gente pratique mais a empatia que essa lição nos ensina, de nos colocarmos de verdade no lugar do outro antes de querer achar soluções para a vida do outro baseado nas nossas expectativas, nas nossas verdades, nas nossas crenças.
e que a gente olhe mais para si, entendendo que as pessoas que chegam até nós foram atraídas por nós, por aquilo que nós somos, que é a soma do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós sentimos. Então, que a gente tome como base a forma como as pessoas nos tratam, para entender que parte nossa precisa ser olhada, precisa ser transformada, precisa ser melhorada, para que a gente verdadeiramente desenvolva essa personalidade agradável. Até o nosso próximo encontro.